Cara, excepcional. Manda, Ah, Marcelo. vamos lá, essa história aqui é meio complicada. Eu vou tentar dar uma resumida bem rápida aqui para não ficar muito maçante aqui. A história aconteceu, né? A comemoração é do dia 31 de março, né? Ontem, né? Só que de 1951 a 71 anos. Mas antes de falar o que aconteceu exatamente há 71 anos e um dia, eu vou contar uma história que começa no século anterior, em 1816. E quem Aham. for entender o que vai acontecer em 1951, já põe no chat. Então, tudo Hum, começou em 1816 com um cara chamado Eliphalet Remington. Não sei se é assim que pronuncia, né? É um hum. americano. Ele funda, sabe o que é Remington? Já ouviu falar em Remington? Alguém sabe o que é Remington? O que é Hamilton? Remington, marca de armas, né? Arma, munição, a Ah, Remington. E ele funda a Remington em 1816. Aí você me pergunta, o que tem a ver tecnologia com arma, né? Vocês vão entender, né? Ele fundou a fábrica dele de armas em 1816. 40 anos depois, ele fez sociedade com os filhos e virou Remington Sons, e eles começa a expandir os produtos, começa a produzir outras coisas, e aí, em 1873, essa empresa lança a primeira máquina de escrever comercialmente viável, com o teclado QWERTY, que a gente conhece até hoje, né? Foi mais ou menos na hum, mesma época que o Albert Hall tinha 2 anos de idade, Remington lançava a máquina de escrever com o teclado QWERTY. Para quem não sabe o que é QWERTY, né? Olha para o teclado, linha superior esquerda, QWERTY, né? Até hoje está aqui, e alguns anos depois a própria Remington introduz, né, a tecla Shift, né, do teclado para fazer a maiúscula, também existe até hoje em tudo quanto é teclado, né? Mas não chegamos hum. na tecnologia ainda lá. Vamos falar de outro cara que foi se desenvolvendo em paralelo, chamado William Seward Burroughs. Em 1886 ele cria a primeira máquina comercialmente viável de somar e listar, que seria uma máquina registradora que a gente conhece hoje, né? Ele criou isso lá no final do século XIX. Segura o Burroughs aí que a gente vai falar dele mais para frente. Outro cara que a gente vai segurar para mais para frente, em 1910, Elmer Ambrose Sperry. Ele funda uma empresa de equipamentos de navegação, principalmente giroscópios. E aí começa a colocar nos principais navios e depois aviões, claro, os giroscópios dele. Vamos segurar a ideia do Sperry aí e vamos chegar em 1927, quando o Remington, lembra? O Remington que fundou a fábrica de armas e criou a Uhum. máquina de escrever, ele se junta a uma outra grande empresa chamada Rand Cardex. E a Cardex é aquela empresa que trabalha com arquivos, com fichinhas, com catálogos, com etiquetas, Hum. né? E até hoje a gente fala em kardecista, né? Então é dessa empresa aí, a Cardex. Então ele se junta com a Cardex e forma a Remington Rand. E alguns anos depois, em 1950, ele compra uma outra empresa dos caras que criaram o primeiro computador eletrônico do mundo, o ENIAC, que foi criado na década de 40. Esses caras formaram uma empresa e aí a Remington Rand compra essa empresa. E aí, logo em seguida, no ano seguinte, 31 de março de 51, há 71 anos, portanto, a Remington Rand entregou o quê? O UNIVAC, considerado o primeiro computador comercial do mundo, né? Ele entregou para US Census Bureau, né? É o escritório que faz o censo norte-americano. Você vê que viagem, né? Começa com Marma e depois vai para a máquina de escrever e aí chegamos ao primeiro computador comercial do mundo, entregue em 31 de março de 51. Só que a história não acaba aí. Interessante. Eu vou chegar até os dias, porque eu vou falar ainda do Burroughs e do Sperry, que ainda não falei deles, né? Aham. Logo depois, em 55, a Sperry se funde com a Remington Rand. E em 86, a Sperry, que já tinha se fundido com a Remington Rand, se funde com a Burroughs. E você sabe que empresa é formada quando elas se unem? Hamilton com Burroughs. Sperry, Rand, né? Sperry com Remington e depois a Sperry com Remington com Burroughs. Uma empresa que todo mundo conhece. A Não é Unisys. a Unisys. Unisys. Tá aí até hoje, né? E tudo começou lá atrás, no século XIX. Né? Eles separaram, então, a divisão que era mais focada
nessa parte que evoluiu para a computação, separaram da parte das armas. A empresa de armas, ela continua até hoje, né? Sim, no meio, eu simplifiquei demais, porque no meio do caminho se separa um, separa outro, compra outro, né? A parte de armas é outra que se separou lá atrás, né? Ainda no começo do século XX, né? Existe até hoje. Né? As outras foram se fundindo, né? E aí foi, né? A própria Cardex também teve as divisões todas aí, mas teve um ramo que foi se juntando e virou hoje Unisys. É que nem a AT&T, né? Que também foi se separando. Cada ano que passava, criava uma divisão diferente, daqui a pouco essa divisão virava uma empresa nova, né? Sim, foi dividindo, depois comprada, dividindo. Um dia a gente fala da história dela. Do Da Bell Labs. AT&T, que também é legal, né? Vem desde do Graham Bell, né? Exatamente. É muito legal Um dos também a história dele. fundadores aí que se transforma na AT&T.